Olá, amigos do programa Globalizando, que prazer receber você aqui conosco. Eu sou o professor Mário Tito. Estamos levando para você mais uma discussão interessante aqui por este canal tão importante. Estamos há 10 anos com esse projeto de extensão, que é o programa Globalizando. Temos link com o nosso programa de pós-graduação em gestão do conhecimento da UNAMA, e a gente leva para você essas discussões de temas nacionais, temas internacionais, buscando colocar para você coisas que de fato façam a gente pensar. É um serviço que a gente faz, porque não existiria universidade se não tivesse extensão. Então, a extensão é exatamente levar para você aquilo que nós discutimos dentro da universidade. Cada programa tem um tema diferente, cada programa uma conversa diferente, um bate-papo diferente, e eu quero lhe dar as boas-vindas, porque hoje o programa vai falar de algo que eu considero altamente pertinente. Nós juntamos no tema do nosso programa duas ideias muito fundamentais. Primeiro, a ideia de que nós somos sobreviventes de ódio, ou seja, passamos 4 anos, 6 anos mergulhados numa cultura de ódio, ainda não conseguimos sair totalmente, mas ainda estamos sentindo esses aspectos do ódio que permeou as relações sociais no Brasil e no mundo também, porque o discurso de ódio acaba acontecendo no mundo todo, e ao mesmo tempo trazer essa discussão para a Amazônia. Essa discussão de sobrevivente do ódio na Amazônia faz a gente pensar também qual é o nosso lugar nessa discussão e quais são as perspectivas para a gente ir além dessa cultura do ódio. E eu não podia estar mais feliz de estar recebendo aqui, na nossa live, a jornalista Cristina Serra. A Cristina é graduada em jornalismo pela Universidade Federal Fluminense. Ela trabalhou nas redações dos jornais Existência, Leia, Tribuna da Imprensa, Jornal do Brasil, da revista Veja e da Rede Globo. Na TV, ela foi repórter no Rio de Janeiro e em Brasília, foi correspondente em Nova York e comentarista do programa do Jô, saudoso. Foi colunista da Folha de São Paulo de 2020 até o começo de 2023. Ela é analista de política do canal digital ICL Notícias, tem 4 livros publicados e o mais recente deles é Nós, Sobreviventes do Ódio. E, claro, eu preciso dizer que ela é também paraense, sangue nosso. Cristina, antes de eu te dar as boas-vindas, deixa eu logo apresentar os meninos que vão apresentar comigo o programa, tá? Quero dar boa noite para o Sérgio Salles, diretamente de São Paulo. E Sérgio? Boa noite, professor Mário Tito. Boa noite a todos vocês que estão assistindo a gente aqui nessa noite sensacional, com essa live incrível. Eu estava muito ansioso, falei isso no backstage, e estava também muito nervoso para que isso desse certo. Cristina, muito, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E, assim, se você tiver alguma dúvida, basta perguntar para a gente aqui no nosso Facebook, que é o Programa Globalizando. Legal, Sérgio. E também dar as boas-vindas para a Anamel Grimatti, ela que é líder da equipe de mídias do Programa Globalizando. Oi, Anamel. Oi, professor. Boa noite a todos. É um prazer também estar aqui participando dessa live incrível, com esse tema tão importante, a convidada mais que especial também. E eu também gostaria de avisar você que está nos assistindo para nos acompanhar também nas nossas outras redes sociais, no Twitter e no Instagram, @pglobalizando. Bem legal, Sérgio, Anamel. Cristina, seja muito bem-vinda. Você está em casa, literalmente. Muito obrigado, viu? Obrigada, Mário, Sérgio e Ana. Obrigada pelo convite, obrigada a toda a equipe do Globalizando. É um prazer estar aqui com vocês. Desculpem só que eu estava aqui enquanto vocês falavam, que eu estou com uma pequena alergia, mas vai dar tudo certo. Eu não vou espirrar no ar. Legal. Cristina, nós vamos falar primeiro do seu livro, né, Os Sobreviventes do Ódio. E de onde que nasce, qual é a ideia que você quis trazer para o leitor, a ideia de falar do ódio, mas falar também dessas reverberações que nós temos no mundo contemporâneo, no Brasil contemporâneo? Passa exatamente pelo que você estava falando aqui na abertura do programa, né? Nós sobrevivemos a 4 anos de um discurso de ódio permanente, né? Ódio político, ódio entre as pessoas, ódio contra o meio ambiente, ódio contra as populações tradicionais, contra os indígenas, né? O maior centro irradiador de poder do Brasil, que é a presidência da República, durante 4 anos, né, transformou o Palácio do Planalto numa máquina de disseminação de ódio. Ódio pelos brasileiros durante a pandemia, porque durante esses 4 anos o presidente foi incapaz
de conduzir uma política de saúde, efetivamente, de combate à pandemia. Por isso que eu digo que nós somos sobreviventes do ódio. Quando eu ainda estava na Folha, eu escrevi uma coluna no espaço entre o primeiro e o segundo turno da eleição presidencial. Eu escrevi uma coluna chamada Nós Sobreviventes do Ódio, em que eu falava mais ou menos isso que eu estou falando aqui com vocês, e foi essa coluna teve uma grande repercussão, e aí quando eu decidi publicar o livro, que é uma seleção de colunas que eu publiquei na Folha, imediatamente me veio à mente, eu acho que o título é o daquela coluna que teve tanta repercussão, porque eu acho que explica exatamente isso tudo que a gente está conversando aqui. Nós somos sobreviventes do ódio, mas, como você também disse, e acho que observou muito bem, o ódio ainda está por aí, e a gente precisa ter muita atenção com isso, e um compromisso muito forte, muito firme com a democracia, com os direitos humanos e com o Brasil, para que esse ódio realmente seja contido a curto, médio prazo, e que a longo prazo a gente volte a ser, de fato, uma sociedade solidária, generosa. Eu digo volte, porque eu acho que o Brasil é um país generoso e solidário. A gente se perdeu, mas a gente vai se reencontrar. Por isso eu escrevi, eu publiquei o livro. Se você me permite, eu vou mostrar aqui a capa, para quem se interessar. Essa é a capa do livro, Nós Sobreviventes do Ódio, que são essas letras estão estilhaçadas como se fosse uma vidraça. Isso, claro, é uma referência aos atentados de 8 de janeiro, né, aquele domingo infame daqueles atos terroristas contra o Estado de Direito e a democracia no Brasil, mas nós sobrevivemos e vencemos, e isso é o mais importante. Muito legal, olha só, nós estamos aqui com a Cristina Serres, ela já apresentou o livro dela, eu garanto para você que é um livro de leitura, não só uma leitura que nos pede, cada vez mais a gente não consegue parar, mas faz a gente pensar muito. A boa leitura é essa, ela é saborosa, mas faz a gente pensar. Aliás, tem comentários, né, Lu? Comentários sobre a nossa live chegando agora. Felipe Leão está dando boa noite para a gente, obrigado, Felipe. Tem também a Larissa Schoenberger, está dizendo boa noite, animada por essa live, obrigado, Larissa. Gessé Júnior dando boa noite para a gente, obrigado. E também tem a Agatha Poliani, que tema diferenciado, muito bom ver discussões de temas que geralmente são silenciados. A Amazônia resiste, que lindo, obrigado. E a Camila Nery está dizendo, estava ansiosa por essa live, como entrevistada de tanta referência. Aliás, Sérgio já tem pergunta, né, para apresentar para a Cristina, né? Com certeza, professor. A gente tem uma pergunta que vem aqui mesmo do nosso Facebook e foi feita pelo Arthur Pires. Arthur, muito obrigado pela sua participação. Cristina, ele diz o seguinte, porque de todas as histórias que estão dentro do seu livro, acho que você já até passou um pouco por uma explicaçãozinha básica sobre isso, mas porque de todas as histórias que estão dentro do seu livro, você escolheu especificamente Nós, Sobreviventes do Ódio, para ter como título do seu livro? Claro, primeiro eu falei, teve muita repercussão, mas ela teve repercussão justamente por esse tema que está na coluna, que vai um pouco além do que eu já expliquei. Então, que bom que eu posso voltar a essa explicação. Quando eu escrevi essa coluna, eu vou relembrando, como eu disse, foi entre o primeiro e o segundo turno, né, da eleição, e eu vou relembrando tudo que o ex-presidente fez, né, que nos atingiu a todos durante a pandemia, sobretudo, né, mas o fato também do governo ter um ódio aos pobres, à população pobre, não ter políticas públicas para, principalmente, socorrer essas pessoas mais necessitadas naquele momento, né, a fome, esses números absurdos da fome, né, e o ministro da Economia falando daqueles horrores, sempre debochando das pessoas mais pobres, o filho do porteiro que não pode ir para a universidade, a empregada doméstica que não pode sonhar em viajar para a Disney, enfim. Eu vou relembrando isso tudo, mas vou relembrando, sobretudo, né, a maneira ofensiva, degradante, debochada com que o ex-presidente se referia à população brasileira durante a pandemia, né? E daí, no Socoveiro, país de maricas, e por aí vai. E eu termino esse texto dizendo algo assim, não vou lembrar totalmente exatamente qual é a frase, mas é dizendo o seguinte: você, Jair, não tem direito ao esquecimento. E nós, sobreviventes do vírus do ódio,
temos o dever da memória e da verdade. É por isso, inclusive, que eu publiquei o livro, porque eu selecionei as colunas que, de uma certa forma, são um retrato do Brasil nesses 10 anos. Né? Eu publiquei as colunas em 2020, 21 e 22. Porque eu quero que as pessoas lembrem do que aconteceu. A gente não pode esquecer. É doloroso, é incômodo. É claro que todo mundo quer olhar para o futuro e se encher de esperança, e isso é importante, claro, para virar a chave do país, mas a gente não pode esquecer o que aconteceu. Porque aliás, Cristina, você vem dizendo isso nas suas entrevistas, né? Que a gente precisa reencontrar uma forma de... Não pode esquecer, a gente tem que punir, a gente tem que mostrar isso aqui está errado, não pode repetir, não é isso? Esse é o objetivo do livro, é deixar uma memória sobre esse período, né, para que a sociedade brasileira se olhe no espelho, reflita sobre o que aconteceu, para que isso nunca mais aconteça. É o mesmo que deveria ter sido feito quando a gente saiu da ditadura para a democracia, né? Não houve, naquele momento de transição, a Comissão da Verdade. Ela só foi acontecer muito tempo depois, em que pese ter feito um excelente trabalho, né, o fato de ter feito com uma distância muito grande no tempo prejudicou, porque a sociedade precisa saber o que é uma ditadura, os horrores da ditadura, para que eles não se repitam. A sociedade, da mesma forma, não pode esquecer o que Jair Bolsonaro fez contra os brasileiros e contra o país, né, para exigir investigação e a devida punição. E isso não é revanchismo, né? Claro. Isso é justiça, isso é o Estado democrático de direito exercendo as suas funções, as suas prerrogativas, porque a percepção ou a impunidade ou a simples percepção de impunidade é muito ruim para uma sociedade, né? Então, eu tenho falado muito sobre isso e vou continuar falando, porque, como eu disse, eu acho que a memória e a verdade é uma obrigação nossa, nós que sobrevivemos, né, em nome dos 700 mil brasileiros que morreram pela irresponsabilidade do senhor Bolsonaro. Inclusive, toda vez que você fala isso, eu lembro de um personagem, um amigo nosso aqui do curso, que faleceu, um professor de 33 anos, faleceu de Covid, e faleceu exatamente porque não chegou a ter a vacina. Veja, uma pessoa que brilharia, uma pessoa que com certeza era doutor em relações internacionais como eu, colega de pesquisa aqui na Amazônia, e perdeu a vida, meu irmão também. Mas assim, a gente pensa isso. E para o jovem, né, Sérgio? O jovem que está vendo isso, a Cristina está falando de coisas lá atrás, a gente não pode, justamente porque os jovens não viveram isso, precisam saber, né, Sérgio? Não, com certeza. E assim, nós vivemos na época da informação. Nós vivemos na era onde o mundo está cada vez menor por conta da tecnologia, por conta de todas as formas de comunicação que a gente tem. Inclusive, o Globalizando é uma dessas formas de comunicação. Então, todo tipo de informação, todo tipo de forma de divulgar essas notícias, a gente não pode deixar que a internet seja uma terra de ninguém, onde só aconteçam fake news, onde a gente não pode acreditar em ninguém. A gente tem que começar a usar essas novas tecnologias, essas novas formas de transmitir a comunicação e a informação, para a gente poder voltar no passado e mostrar o que aconteceu no passado para que a gente não tenha que repetir isso futuramente e sofrer com isso de novo. E nesse primeiro bloco, a gente estava querendo colocar também, focar um pouco na Amazônia, porque a Amazônia sofreu muito com tudo isso por várias coisas. Basta lembrar em Manaus, o que aconteceu em Manaus, né? Ana Mel, tem notícias que a gente gostaria de colocar aqui para estimular nossa conversa com a Cristina, né? Sim, a notícia agora que a gente tem para esse primeiro bloco, ela vem do jornal Global Times da China e diz que a cooperação entre China e Brasil pretende avançar na conservação da Amazônia. Após a visita do presidente Lula à China, a cooperação entre os dois países se encaminha para um novo patamar. Com isso, a proteção da floresta amazônica será parte importante na cooperação. Com certeza, Mel. E olha, determinadas atividades humanas interferem no meio ambiente amazônico e, à medida que determinadas pressões aumentam, né, a biodiversidade e a qualidade de vida são perdidas. E entre as atividades que mais degradam o meio ambiente amazônico estão agricultura, pecuária, exploração madeireira, garimpo, entre outras milhares que estão danificando a nossa Amazônia. E, Cristina, é sobre isso que eu queria lhe falar agora. Veja, a minha pesquisa de doutorado foi sobre a fome na Amazônia.
E a gente percebe que é uma forma de violência das mais dolorosas. Basta ver a questão do Yanomami. Como é que esse discurso... Por que a gente pode, de alguma forma, entender isso como uma grande violência, como uma expressão desse discurso de ódio? Como é que você vê essa questão? A fome é uma das maiores violências, né, que o ser humano pode sofrer. Eu acho que violência maior do que a fome talvez seja só numa situação de guerra, né? Uhum. Mas eu acho importante você trazer esse contexto do ódio na Amazônia, porque isso tudo que a gente falou até agora, de fato, na Amazônia, tem uma camada a mais de ódio, né? Que é um ódio que o Bolsonaro expressou sempre, desde o começo, desde o primeiro dia de governo dele, que foi o ódio contra as populações indígenas, que protegem boa parte da Amazônia, e o ódio contra o meio ambiente, né? Todo mundo lembra daquela frase infame daquele ministro, que eu chamava de ministro do zero ambiente, o Ricardo Salles, né? De passar boiada durante a Covid, que a imprensa estava com a atenção voltada para a Covid, vamos passar boiada no seguinte sentido, que ele estava dizendo, já que é difícil, às vezes, mesmo naquele contexto, né, com o bolsonarismo muito forte, mudar leis no Congresso, porque o Congresso segurou muitas das leis que queriam mudar, eles fizeram as mudanças, todo o afrouxamento, né, das leis, de decretos, portarias, resoluções normativas que protegem o meio ambiente, eles afrouxaram tudo por aí. Foi aí que a boiada passou. Perfeito. Essa é a boiada que o Ricardo Salles se refere naquele contexto. Isso para quê? Para facilitar a degradação da floresta, né, para desmatar, para aumentar o desmatamento, para facilitar a vida do grileiro, do madeireiro, dos desmatadores em geral e do garimpo, né, até chegar naquela situação de um paroxismo total e absoluto, né, de pessoas esqueléticas, descarnadas, né, na população Yanomami, quer dizer, que eu chamei até de holocausto amazônico aquilo ali. Uhum. O ódio do Bolsonaro, ele se expressou na Amazônia com uma violência que eu acho que a gente viu poucas vezes na história do Brasil, né, contra uma população. E os Yanomamis são um símbolo maior disso, porque ali é fome, como você falou, é todo tipo de violência, é fome, é a perda da terra, é a perda do modo de vida, da cultura e a morte de crianças. Portanto, ali era um projeto de extermínio, ali era um projeto de genocídio. Quando você mata as crianças de uma população, você está impedindo, cortando o futuro daquela população. Se o nome disso não é genocídio, eu não sei mais do que a gente está falando, então, né? Cristina, isso é tão sério que a gente que está aqui nesse lado, né, você que é daqui também, percebe que nós já somos sobreviventes de vários tipos de coisas ao longo da nossa história. Ao longo da nossa história, nós sobrevivemos aqui. Mas me parece que nos últimos 4 anos, nós somos massacrados mesmo. A gente não conseguia ver além daquilo que a gente estava enxergando, não tinha esperança. Eu fico só imaginando, sabe, Cristina, que esse discurso de ódio, ele foi costurado também com apoio de fake news, com apoio de uma série de mecanismos que justificavam ele, né? Totalmente. Isso que o Sérgio também falou há pouco, essa questão das fake news, isso é de uma gravidade e de uma urgência que a gente tem que discutir. Eu estava há pouco, participei de um seminário que está discutindo exatamente isso, fiquei 2 horas debatendo esse assunto, né? Isso tem a ver com o PL das fake news que o Congresso está discutindo, que pode não ser, e de fato não é um projeto perfeito, ele ainda vai sofrer ajustes até o dia da votação, mas ele avança muito, né, no sentido de cobrar e de dar mecanismos, né, para o poder público, mecanismos de cobrar e, eventualmente, punir, quando for o caso, as plataformas digitais, né, para que elas impeçam, de fato, essa propagação do discurso de ódio, né? E crimes. Elas não são isentas, né? Elas não são isentas, nem podem deixar de ser punidas também, né? Exato, elas são empresas, né? Primeiro Exato. Que a gente tem que entender isso, são empresas de mídia, né? E outras coisas, mas enfim, são empresas onde as pessoas se organizam, fazem negócios, ganham dinheiro, elas ganham dinheiro com publicidade, com os dados das pessoas, usuários que elas capturam, enfim. Agora, elas se prestam também, né, à prática de crimes. Isso não pode, isso não é possível, não há sociedade que possa aceitar
esse tipo de coisa. A União Europeia foi quem mais avançou no sentido de ter uma legislação, né, que permita. Não é isso é muito importante dizer, nesse mundo de pós-verdade, de manipulação de fake news que a gente vive, não é que a legislação vá censurar, não é disso que a gente está falando, não é censura, não é o fim da liberdade de expressão, que é um princípio importante da vida democrática, não é nada disso, mas essas plataformas digitais, essas empresas de mídia, esses gigantes, as big techs, não podem simplesmente atuar livremente, permitindo, inclusive, a propagação do ódio e de outros crimes, e não responder perante a sociedade, né? Não ter nenhum tipo, não se submeter a algum tipo de regulação. Todos os setores da economia, todas as atividades econômicas se submetem a alguma regulação. As empresas de mídia, as big techs também têm que se submeter, ponto. E se não colaborarem, se continuarem permitindo a prática de crimes nos seus ambientes digitais, então que a legislação estabeleça mecanismos para cobrar, para responsabilizá-las, né? Se for o caso, até criminalmente. O que não pode é esse vale tudo, essa terra de ninguém que o ambiente digital virou, né? Então, é um momento muito importante, porque se trata, né, de uma questão civilizatória, né? É muito bom, né, a internet, a alta tecnologia, parece que a gente está vivendo, né, eu que nasci na década de 1960, né, vendo tudo isso hoje, nossa, parece que eu estou vivendo, né, o máximo, né, do avanço tecnológico e tal. Pois esse mesmo avanço tecnológico, né, nos leva a comportamentos e a práticas e a um esgarçamento social, como se nós estivéssemos, às vezes, na pré-história, entende? Essa é uma contradição absurda, e isso não pode ser, né? Então, espero que realmente o PL das fake news comece, pelo menos, a dar conta desse problema. Muito bem, você está no programa Globalizando, essa live especial, produção do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Estamos com a Cristina Serra, ela está falando do livro dela, Sobrevivente do Ódio. Estamos trazendo para a Amazônia, mas tem uma série de temas que estão correlatos aí, e é sempre bom saber que você está acompanhando a gente. Elô, põe para a gente comentários que estão chegando para a gente. Olha, o Carlos Eduardo Santana está dizendo, boa noite, que maravilhosa live, debate muito necessário. Parabéns ao programa Globalizando pela iniciativa. Obrigado, Carlos. A Thalita Macedo está dizendo, tema super necessário, entrevistada de qualidade. Como sempre, o Globalizando está de parabéns. Obrigado, Thalita. A Josi está dando boa noite para você, Josi. Tem mais? Tem. A Larissa Schoenberger está dizendo o seguinte, é importante lembrar, principalmente no que estamos vivendo hoje, essa ideologia do ódio desse governo reverberou tanto que este ano várias notícias de crianças e adolescentes entrando em escola e matando professoras e alunas. Isso é fruto desse governo de morte. Então, acho que o comentário dela sobre isso da internet é muito importante, pois estamos lidando com algo que vai ser o futuro. Hoje não vivemos sem internet, e no futuro essa dependência de internet e tecnologias vai aumentar. Então é importante conseguir regular essas coisas. Sobre isso, Cristina, eu vou logo passar a palavra para a nova pergunta, que eu quero fazer um comentário para você e provocar um pouquinho. Ana Mel, você. Isso aí, professor, a gente está recebendo a pergunta que veio daqui do Facebook mesmo, foi feita pela Mariana Castro. Cristina, ela quer saber como você enxerga o papel da sua profissão durante esse governo que veio carregado de fake news. Foi um período dificílimo, né? Foram 4 anos, um pouco antes já, porque as dificuldades começaram já na campanha eleitoral de 2018, e aí mais 4 anos de governo e pandemia e tudo mais. E, da mesma forma como o Bolsonaro, eu já mencionei, é um inimigo, né, das populações indígenas e do meio ambiente, ele é um inimigo dos jornalistas, né? Ele odeia jornalista, ele odeia o jornalismo. E por que ele tentou o tempo todo descredibilizar o jornalismo? Porque a extrema-direita, uma das principais estratégias dela na conquista de corações e mentes, né, é a estratégia da desinformação, né? Ela se alimenta com essa propagação das fake news. Então, eles precisavam deslegitimar o jornalismo, o bom jornalismo, feito com seriedade, com qualidade, com esforço, né? Com muito esforço. Checagem, né? Com checagem.
né, as pessoas não entendem muito como é que funciona uma redação e como é que é feito o trabalho do jornalista, a pedreira que é, né, você conseguir uma apuração 100% checada, sem nenhum erro, para publicar aquilo ali, né? E a seriedade com que as pessoas, meus colegas, se dedicam a fazer isso, né? Então, ele precisava deslegitimar esse trabalho para legitimar as fake news. Então, foi um período muito difícil em que nós chegamos, né, inclusive, os jornalistas, a sofrer violências físicas. A Federação Nacional dos Jornalistas faz esse acompanhamento, eu não estou exagerando, não estou dizendo nenhum dado errado, no site da Federação Nacional dos Jornalistas tem todo esse acompanhamento do aumento da violência contra jornalistas, que vem, sobretudo, a partir de 2013, começa a ter uns picos de violência contra jornalistas, depois de 2013 cai um pouco, sobe novamente. E aí, a partir de 2018, a partir da campanha do Bolsonaro, não para de subir. Agora a gente tem que esperar o dado desse ano, só vai sair ano que vem. Mas, assim, os últimos dados são, assim, aqui no Brasil, nós nunca tínhamos vivido uma situação de violência física, real, concreta. Além China, inclusive especialmente misoginia de mulheres, jornalistas mulheres. Né? Sim, especialmente ele tem o Bolsonaro tem uma predileção, né, um requinte de crueldade quando ele ataca jornalistas ou quando ele se refere de forma agressiva, né, quando ele se refere a jornalistas mulheres, que aí só Freud explica, né? Mas foi um período muito difícil que, felizmente, eu creio que agora a gente vai ver uma redução disso, né? Muito legal. Sérgio, tem notícia da agência Reuters, né, ainda sobre a Amazônia, a questão ambiental, né? Com certeza. A gente tem uma notícia, como o professor Barutito já disse, lá do Reino Unido, e foi feita pela agência de notícia Reuters, que diz o seguinte: segundo o conselheiro do Ministério da Agricultura, Carlos Agustin, a trade chinesa COFCO possui interesse em ajudar o Brasil a recuperar terras degradadas com o objetivo de diminuir a emissão de carbono e gases poluentes na agricultura. A gente vê esse tipo de interesse de outros estados na Amazônia, em ajudar a Amazônia, porque, segundo algumas pesquisas que foram realizadas entre 2019 e 2020, a exploração de madeira na Amazônia equivale a 649 campos de futebol. É uma área que corresponde a 3 vezes mais do tamanho de São Paulo. Então, entre as áreas mais exploradas pelas atividades extrativistas, a gente tem Mato Grosso em primeiro lugar e logo em seguida tem o estado do Amazonas e o estado de Rondônia. Cristina, sobre isso que o Sérgio e a Mel falaram, tem um documentário, eu não lembro agora quem produz, mas eu não posso agora dar o crédito, mas de alguma forma diz assim, Sob a Pata do Boi, que fala exatamente da exploração da Amazônia a partir da pecuária, que é a pior de todas as atividades econômicas que podia acontecer aqui, né? Eu trabalho no INCRA, eu sou servidor do INCRA, e eu vejo com as mãos o quanto isso foi depauperado nos últimos 4 anos. Quando você nega a agricultura familiar o direito de ter crédito e produzir, quando você nega a possibilidade de você respeitar o meio ambiente, portanto, passa trator e tratores com agronegócio, e quando você nega a possibilidade de você fazer a comercialização dessa produção em possibilidades melhores, você está matando a pessoa, você está relegando ela a uma pobreza muito grande. Como é que isso intervém nesse processo todo, Cristina? Esse é um processo secular, né, na Amazônia. É claro que a Amazônia tem características específicas, mas esse processo do latifúndio, eu acho que assim, isso é no Brasil todo, menos ali em determinadas regiões do sul, ali Paraná, Santa Catarina, um pouco menos ali na Serra Catarinense e tal. Uhum. Mas eu acho assim, um dos problemas chave, absolutamente chave do Brasil, né, a gente não ter tido uma reforma agrária, como deveria ter tido, e lá atrás, né, quando acabou a escravidão, quando acabou, pelo menos formalmente, como é que você liberta as pessoas escravizadas e diz assim, olha, sai, né, porteira está aberta, né, do engenho, da fazenda, e vai à luta, se vira. Essa pessoa não tem formação, a não ser para trabalhar naqueles serviços braçais do campo,
não tem formação, qualificação profissional, não tem educação, não tem cidadania, não tem um lugar para morar, não tem uma terra para cultivar. Então, esse é um problema muito antigo, né, que determina uma série de outros problemas e outros dilemas que o Brasil não resolveu até hoje. Então, o fato da gente ter ainda, né, o latifúndio como uma expressão tão forte da economia brasileira é um problema, é um dos nossos mais graves problemas. Na Amazônia, isso aumenta, se agrava exponencialmente, porque aí você tem a indústria da grilagem, né? Ele está associado, o latifúndio está associado à exploração humana, continua o trabalho análogo à escravidão, né, à servidão, né? Isso está associado sempre ao crime ambiental, aos crimes contra os direitos humanos. Não é à toa que a gente tem esse índice absolutamente inaceitável de defensores de direitos humanos e do meio ambiente, né, assassinados na Amazônia. Isso existe desde que eu era estudante aí em Belém. Eu tinha acabado de sair de Belém quando o advogado Paulo Fonteles, advogado de trabalhadores rurais, foi assassinado, né? Eu estava no Rio, tinha começado a trabalhar no Jornal do Brasil quando o Chico Mendes foi assassinado. Eu estava nos Estados Unidos quando a Dorothy Stank foi assassinada. Eu já estava de volta aqui ao Brasil e fui fazer matéria sobre o assassinato daquele casal, o João Cláudio, agora me foge o nome. Extrativistas, né? Foi casal extrativista, sim. Um casal de ambientalistas, sim. Então, assim, isso não para, né? Isso não para. E no governo Bolsonaro, claro, isso aumentou até a gente chegar no caso do Bruno Pereira e do Dom Phillips, né? Mas, assim, numa sequência, né, que não parou nunca durante o governo Bolsonaro, lideranças indígenas e tudo mais. Você entende? Então, assim, é todo um ecossistema de crimes, de violações, né, de retrocesso civilizatório que decorre, né, dessa estrutura fundiária absolutamente injusta, né, arcaica, que o Brasil não conseguiu resolver até hoje, e que isso é determinante para as dinâmicas econômicas e sociais na Amazônia e impedem, né, muitas mudanças na Amazônia. Então, é como assim, a gente está... Eu digo assim, a gente está no século XXI, em 2023, mas na Amazônia a gente está no século XVIII, XIX, né? Em certos aspectos, Cristina, eu disse que eu ia te provocar. Agora, quando a Larissa Schoenberg falava da questão desse discurso de ódio que vai chegando nos jovens, vai chegando nas escolas, etc. e tal, outro dia eu estava falando, numa das cidades aqui do Pará, eles resolveram não ter aula no dia 20, e fizeram uma reunião, uma formação para os professores. E me pediram para falar sobre essa questão da violência nas escolas, como fazer da escola um ambiente, efetivamente, né, de preservação da violência. E eu dizia que tudo passa também pela questão da semântica, né? Se a gente insiste em combater a violência, lutar contra a violência, a gente está repetindo discursos, falas, semânticas de ódio. Você não acha que também isso alimenta um pouco essa relação de ódio que vai permeando a própria relação social? Eu acho que você está falando digamos assim, dessa armadilha, né, que a gente cai, de ficar reverberando, né, o discurso de ódio da extrema-direita. E eu acho que a gente cai muitas vezes nessa armadilha, e eu vou te falar uma coisa, eu sou muito crítica disso. Desde que o governo Bolsonaro começou, em 2019, eu comecei a observar. Ele saía todo dia de manhã ali do Palácio da Alvorada, às 8 da manhã, falava uma quantidade absurda de besteiras, de asneiras, né? Muita coisa ali que não tinha fundamento, não tinha, primeiro que como informação jornalística não tinha qualidade nenhuma, era zero. Falava muita bobagem, umas coisas assim meio chocantes, e aí a imprensa ficava reverberando aquilo o dia inteiro. O dia inteiro. Ele fazia isso às 8 da manhã. Portanto, ele era o dono da pauta o dia inteiro.
E a imprensa caía nisso. Eu vi nos primeiros dias, eu falei assim, esse cara vai ficar saindo todo dia e falando às 8 da manhã. Eu falei, isso é uma armadilha. E a gente começou a ter esse debate entre os jornalistas e dizer, gente, os meios de comunicação não têm que mandar os seus jornalistas para lá para ficarem ouvindo aquelas barbaridades. Eles mantiveram durante muito tempo, até que chegou num dia que o próprio Bolsonaro começava a estimular os seguidores contra os jornalistas. Chegou num dia que a coisa ficou tão tensa que quase houve uma situação de agressão física contra um jornalista. Só então os veículos de comunicação maiores decidiram sair dali, mas o estrago já estava feito, entende? E para mim foi uma coisa muito clara, assim, sabe, de perceber logo no começo que aquilo era uma estratégia e que a imprensa estava caindo, estava escorregando na casca de banana. Então, de fato, é um problema isso que você está falando. A gente tem que ter cuidado para combater o discurso de ódio sem reproduzi-lo, sem reverberá-lo, sem repeti-lo e sem ficar contribuindo para essa fervura, entendeu? Que não baixa nunca, né? E isso se reflete. O problema da violência nas escolas e desses crimes, claro que isso se agravou, lógico, pelo discurso de ódio, mas ele já teve casos, né, muito pavorosos há algum tempo já aqui no Brasil, tem suas causas, precisa ser estudado, enfim, tem medidas para combater. Mas, de fato, nos últimos 4 anos, isso se agravou a tal ponto de a gente ter, né, esses últimos episódios que são absolutamente chocantes, né? Chocantes o que a gente viu nas escolas ultimamente. Muito bem, professora. A Cristina Serra está com a gente, jornalista Cristina Serra. É muito bom saber que você está nos acompanhando também. Aliás, Heloísa, tem comentários. Põe para a gente interagir com quem está com a gente, acompanhando a nossa live. A Josi Mendes está dizendo, existem pessoas acreditando que a liberdade de expressão permite a expressão do ódio. Difícil lidar com essa distorção que afeta a sociedade brasileira. Interessantíssima a fala da Josi. O Pablo Daniel está dando boa noite. E tem também, né, o Mikhail Alexander está dizendo, infelizmente o ódio vende. Que, aliás, são 2 coisas importantes, né, Cristina? A ideia de ganhar dinheiro com o discurso do ódio e a ideia da liberdade de expressar o ódio sem nenhum tipo de restrição. Eu acho que esse é o debate do momento. Essas 2 falas aí, essas 2 mensagens, tem tudo a ver com o que a gente está falando, e elas vão no ponto do seguinte: as empresas, essas big techs que a gente está falando aqui, elas ganham dinheiro com o ódio. O ódio virou um produto para essas empresas, né? Porque quanto mais extremismo, quanto mais conflito, combate, né? Quanto mais gente se enfrentando, se digladiando nas redes, quanto mais extremismo, né? Quanto mais ódio produzido, mais elas ganham. É mais clique, né? É mais clique. Onde tem extremismo, tem clique. E aí é dessa forma que as empresas, essas big techs, quando elas mais ganham dinheiro, né? Então, a lógica que alimenta o negócio é a cultura do ódio, é a cultura do extremismo, entende? Então, essa é a armadilha em que a gente está enfiado. Esse é o nosso drama e o nosso dilema, né? E o comentário anterior também, um rapaz escreveu uma coisa, a liberdade de expressão, que as pessoas estão confundindo. Esse é o ponto-chave da discussão do PL das fake news, né? Por isso, eu até já tinha passado aqui pelo tema, né? Porque isso, a gente não pode confundir liberdade de expressão com a liberdade para cometer crimes. Eu não posso sair por aí falando contra a população negra. Eu não posso ofender uma pessoa negra. Bom, eu não faço isso porque não é de mim, da minha natureza. A população negra são pessoas, são meus irmãos, né? Mas, assim, até mesmo as pessoas que são racistas, elas têm que ser contidas pela lei. Claro. Existe lei, o racismo é crime. Então, você não pode sair, assim como você não sai na rua ofendendo uma pessoa, porque se você ofender e alguém chamar a polícia, você vai preso, você não pode fazer isso nas redes sociais e nas plataformas. Da mesma forma, eu não posso ser uma defensora do nazismo e me associar a outros nazistas e planejar um crime porque eu sou contra judeu, ou sei lá, A, B ou C.
né? A Alemanha, né, que viveu essa tragédia do nazismo, tem uma legislação muito rigorosa com relação a isso, e recentemente conseguiu descobrir uma organização neonazista que estava planejando crimes, inclusive contra autoridades, né? E foi para cima das plataformas que permitiram, né, que era o ambiente onde esses crimes estavam sendo organizados e planejados. Então, não se trata de liberdade de expressão, né? A liberdade de expressão é um princípio basilar da Constituição Federal e deve ser um valor das sociedades democráticas. Outra coisa é a necessidade de coibir a prática de crimes, né? E para isso você precisa ter uma regulação dessas empresas e desse ambiente digital. Liberdade de expressão é uma coisa, como diz o ministro lá do TSE e do STF, o Alexandre de Moraes, liberdade de agressão é outra coisa. Liberdade para cometer crimes é outra coisa. Não existe liberdade para cometer crime. Crime não pode ser cometido, crime tem que ser combatido com a lei. Então, eu agradeço esse comentário, porque esse debate é chave para o Brasil no momento e ele vai pegar fogo na discussão do PL das fake news. Muito bem, inclusive antes de passar para o Sérgio, quero só lembrar que nesse momento, né, no dia de hoje, foi decretado pelo menos a suspensão das atividades do Telegram, exatamente porque não deu as informações que devia. É uma Big Tech que está sendo atingida e nós devemos continuar assim. Sérgio, eu vou passar para você que tem participação, né? Exatamente. Antes da gente passar para a participação, só queria fazer um adendo sobre o que a Cristina falou agora há pouco. A gente tem tá se criando uma cultura com a internet hoje, que é a cultura do anonimato. As pessoas se baseiam e se apoiam no anonimato, onde eles acham que podem comentar o que quiser, que bloqueou a conta, eu crio outra, não tem problema, ou não tem aquela questão do ficar envergonhado pelo o que vai acontecer, ou pelo as consequências que podem acontecer comigo, porque eu estou atrás da minha tela do meu computador, atrás da tela do meu celular, e isso é uma discussão extremamente importante, porque, assim, em todos os âmbitos, seja nas redes sociais, seja para notícias, até mesmo jogos online, tudo tem essa questão do anonimato. A pessoa se esconde atrás do celular ou do computador e acha que tudo é possível. Então é muito importante a gente falar sobre isso. E como o professor Mário Tito disse, o programa Globalizando ele é um programa programa de extensão do curso de Relações Internacionais, então a gente sempre tenta trazer cada vez mais os alunos para participar do nosso programa, e hoje não vai ser diferente, a gente vai ter uma aluna querendo para vir fazer uma pergunta para a Cristina. Seja muito bem-vinda, Nina, e o palco é o seu, pode falar. Boa noite. Boa noite, Cristina, boa noite ao professor Mário Tito e a todos. Todos os ouvintes da live, né? Eu estou muito feliz em temática que é tão importante de ser debatida e que não pode simplesmente ser deixada no passado, né? E antes de eu partir para a minha pergunta em si, eu queria reforçar o que a Cristina falou no início da live, que foi o que eu pensei na hora que eu estava fazendo a pergunta, que foi que essas manifestações terroristas que ocorreram no início do ano têm ligação, sim, com a rejeição das últimas eleições. Isso nem citando ainda, né, os atos antidemocráticos em frente aos quartéis, que gerou, enfim, toda aquela situação chata que bloqueou ônibus, bloqueou passagens, enfim. Em relação a isso, eu queria saber para você, Cristina, como que se deu assim, a ascensão da extrema-direita no poder nesse período do governo Bolsonaro? Olha, eu acho que tem muitas respostas para essa tua pergunta, né? Acho que a gente ficaria aqui um programa inteiro só sobre esse tema, mas eu vou te dar alguns componentes, alguns elementos que eu acho que te respondem, embora eu não tenha pretensão de esgotar o assunto. Bom, primeiro que a gente sempre teve um certo setor da sociedade brasileira que é autoritário, o setor que apoiou, de fato, a ditadura, que defende a tortura. Tanto é que o Bolsonaro foi eleito seguidas vezes, ele tem uma longa carreira parlamentar antes de se eleger presidente, com esse discurso para essa gente, para essas pessoas, né, que defendem a ditadura ainda hoje, que defendem
inclusive a tortura contra quem se opôs, enfim, quem se opõe à tirania, que foi o período da ditadura aqui no Brasil. Então, a gente tem um setor da sociedade brasileira que é de direita e de extrema-direita. Existe uma direita democrática, e é importante fazer essa distinção, mas existe, sim, uma parte da sociedade brasileira que apoia esses ideais da extrema-direita. Esse é o fator. Essa parte da sociedade, ela estava meio envergonhada nos últimos anos, digamos assim. Esse período de florescimento da democracia, que começa a partir da Constituição de 88, enfim, quando o Brasil sai da ditadura para a democracia, depois a Constituição, aí tem o governo Collor, que dura pouco, mas aí depois vem uma sequência ali, né, o Itamar muito rapidamente, aí vem FHC, Lula e Dilma. A gente teve um momento de florescimento democrático muito importante. Nesse período, esse setor aí estava meio, né, escondido, tinha vergonha, né? Hoje não, hoje saiu do armário e até se orgulha disso, que é péssimo. Além disso, dessa razão aí mais antiga, mais estrutural talvez, né? Porque o Brasil tem um traço autoritário e escravocrata muito forte. O Brasil, a gente não pode esquecer, é um país construído, né, em cima de um massacre indígena atrás do outro, né? É uma história de massacres, é uma história de muita resistência, mas é uma história de genocídios e de massacres, e depois da escravização, né, de milhões de pessoas trazidas à força de um outro continente para cá. Essa é a nossa história, né? Essa é a base, né? Mas, como eu disse, com muita resistência também, por isso que eu sempre digo que eu acredito, de fato, que a vocação do Brasil é ser uma sociedade generosa, solidária, democrática e inclusiva. Agora, eu falei de razões mais estruturais e antigas, razões mais imediatas, mais recentes. A onda do lavajatismo, que também dá uma hora de discussão aqui. Né? Verdade, verdade. O massacre midiático da Operação Lava Jato contra as lideranças de esquerda, em especial o presidente Lula, contra a esquerda de uma maneira geral, e a demonização da política, né? Então, vem a Lava Jato, em 2014 ela começa, vem o golpe de 2016, e aí, nesse caldo todo, que eu estou te resumindo aqui, dá-se, então, a ascensão do Bolsonaro, né? Então, eu diria que mais ou menos essas são as razões que explicam a ascensão dele, né? E sobre as quais, né, esses motivos, essas razões, a gente vai ter que refletir, volto ao começo da nossa conversa, por muito tempo, sem medo de se olhar no espelho, sabe? A sociedade brasileira tem que se olhar no espelho para que isso não se repita nunca mais, para que a gente nunca mais volte a ter nada parecido como um presidente que, diante de uma pandemia, diz para as pessoas, saiam, vão trabalhar e deixem de ser maricas, né? Isso a gente não pode acontecer nunca mais. Cristina, eu estou lembrando aqui, além do teu livro que fala da sobrevivência do ódio, estou lembrando de um livro que foi editado por Dom Paulo Evaristo Arnes, em São Paulo, para falando sobre a ditadura, chamado Brasil Nunca Mais. Eu acho que a gente precisaria repensar o Brasil Nunca Mais, mais recente. Sabe, eu penso assim, você falando, a gente precisa dizer, basta com isso. É aquilo que foi feito lá em Portugal ontem. O presidente lá do Legislativo diz, basta, chega, não quero mais. Precisa alguma coisa assim, você não acha? Concordo em gênero, número e grau. Inclusive, algumas das colunas que eu escrevi, que estão no livro, teve uma vez que eu escrevi, né, durante aquele auge da pandemia, lembra? Vocês vão lembrar, gente, a gente chegou a ter acho que foi em 2021, a gente chegou ali no começo, na Páscoa de 2021, mais ou menos, a gente chegou a ter 4 mil brasileiros mortos por dia. Sim. Por dia. Uhum. E eu me lembro que eu escrevi, acho que foi por essa época que eu escrevi que o Bolsonaro precisaria passar por um tribunal de Nuremberg, né, que foi o tribunal que julgou os crimes dos nazistas, porque o que ele estava fazendo, ele estava comandando um horror tão grande nesse país, mas tão grande, era tão desesperador. Eu até falo na apresentação do livro, eu digo que em alguns momentos que eu escrevia,
eu tinha a sensação de que o mundo estava desmoronando ao meu redor. E eu tinha mesmo essa sensação, porque a gente confinado, quem pôde se confinar, eu pude me confinar, e sabendo de notícia de pessoas, amigos, parentes próximos, pessoas se contaminando e alguns morrendo. Era desesperador. Eu escrevi que ele precisava de um tribunal de Nuremberg, e uma outra vez eu escrevi que ele precisaria também de uma Comissão Nacional da Verdade, né? Que é um pouco o Brasil Nunca Mais, né? Ele foi uma antecipação do que viria a ser, né, lá na frente, no governo Dilma, a Comissão Nacional da Verdade. Olha, a gente realmente não pode esquecer isso que a gente viveu. Eu sei que a tentação é grande, porque todo mundo quer mais é esquecer o horror, mas a gente, como sociedade, a gente não pode fazer isso. A gente tem que encarar o monstro e dizer, não, nunca mais eu quero isso, nunca mais isso vai acontecer. A gente tem que entranhar, sabe, esse valor que a democracia representa. Claro que não é só isso. A democracia é um valor que a gente tem que defender, né, tem que ter um compromisso férreo com a defesa da democracia, mas também a democracia tem que acontecer de verdade para as pessoas que mais precisam dela, que são os mais pobres, que são os que estão com fome. Nós somos de classe média, né? A gente tem, não precisa se preocupar, a gente vai ter amanhã café, almoço e jantar, né? Mas para essas pessoas que não sabem o que vão comer amanhã, né, a democracia precisa ser uma coisa concreta, precisa ser comida na mesa para começar a conversa, né? Então, esse é o tamanho da tarefa que a gente tem pela frente. E que imenso. Nina, quero te agradecer muito pela sua participação, viu? Muito obrigado por estar aqui conversando com a gente. Acho que é a Nina. Ela está com problema na conexão. Pois é. E aí, eu queria, além de agradecer, já dar uma volta na notícia, porque a Cristina falava aí, né, Sérgio? Falava a Anamel, falava também das questões indígenas, e está chegando fora do país também todas essas denúncias, né, Anamel? Isso mesmo, professor. A gente agora está recebendo a notícia do portal de notícias Correio Brasiliense, aqui do Brasil mesmo, mas que diz que na sede da ONU, em Nova York, grupos indígenas denunciam um projeto de lei do Peru que busca acabar com os direitos e o modo de vida de povos tradicionais isolados no interior da floresta amazônica peruana. Exatamente. Olha, as comunidades tradicionais, como os quilombolas, indígenas, ribeirinhos e outros, eles possuem grande presença cultural e histórica na floresta amazônica, porém também enfrentam muitos desafios para garantir a sua sobrevivência. Essas comunidades elas enfrentam graves ameaças existenciais, como o avanço do garimpo ilegal, desmatamento, extrativismo sustentável, extração de madeira e incêndios florestais que avançam sobre a Amazônia. Interessante, Cristina, algo que eu gostaria de comentar contigo sobre essa questão da Amazônia é aquilo que o professor Ayala, da UEPA, ele costuma chamar de narcominério. Né? A ideia de uma junção do narcotráfico com todos os interesses de mineradoras, etc. e tal. Isso gera, na verdade, uma construção de um Estado quase que paralelo na região. Isso é um problema muito grave para ser enfrentado urgentemente, né? O Ayala, eu acompanho um pouco o trabalho dele, realmente ele tem escrito sobre coisas, assim, ele chama atenção para algumas questões que nos escapam, né, muitas vezes, sobre a Amazônia, porque, na verdade, a gente não tem uma Amazônia, a gente tem várias Amazônias, né, e uma dessas Amazônias é essa em que o crime, né, bom, primeiro ele trabalha em várias dimensões, né, e se associa e faz associações ou alianças de ocasião, né, uma hora está associado com um determinado tipo de crime, outra hora com outra atividade, com fachada, inclusive, de legalidade, muitas vezes, né? Então, você vê associações criminosas, assim, as mais variadas, é isso que eu estou querendo dizer. E isso que ele fala do narcotráfico com a atividade mineradora, eu não tenho a menor dúvida disso. Ele é um estudioso, tem mais dados sobre isso, mas basta você ver, por exemplo, né, e aí eu estou falando das minhas observações como jornalista, porque como jornalista é o que eu faço, né, é observar, né, eu costumo me definir como uma observadora, ainda mais agora que eu não estou mais atuando como repórter, né, eu escrevo textos e meu interesse maior agora é publicar livro. Mas, por exemplo, Roraima, que é um lugar onde eu já fui muitas vezes, né? Isso é tão evidente lá, não precisa, assim,
uma olhada, assim, você anda em Boa Vista, você já percebe as coisas estranhas. Você diz assim, peraí, gente, a população daqui é tal, a atividade econômica principal aqui é tanto, quer dizer, o poder aquisitivo médio é X. Como é que você anda naquela avenida lá de Boa Vista e vê aquelas lojas de luxo, lojas de marcas de luxo? Boa Vista tem um comércio de luxo, restaurantes e bares e tal, que você diz assim, não tem economia aqui que sustente isso, esse tipo de consumo. Isso aqui só pode ter uma explicação para isso aqui, que é lavagem de dinheiro. Exato. E quando você sabe da tragédia Yanomami, você junta Lé com Cré e está explicado. Né? Perfeito, tá explicado. Perfeito. Então, é mais ou menos isso. E claro, só para fazer a ponte com o que o Ayala fala do narcotráfico, e aí você vê as rebeliões no presídio lá de Rio Branco, né, que teve tempos violentas e aquela disputa de facções, é mais ou menos isso que ele está falando, né? Essa associação do narcotráfico com o minério. Então, assim, você anda, se você na Amazônia, é isso. Se você mantiver os olhos bem abertos, né, você percebe. A realidade salta aos olhos, né? A realidade é muito evidente. Evidente, isso. Ela salta aos olhos. Agora, você tem que olhar e tem que querer olhar, né? E entender o que está acontecendo, né? Muito bem. Olha, você está no programa Globalizando, essa live especial hoje com a Cristina Serra. Estava esperando muito essa live. Estamos explorando ao máximo a Cristina, porque a gente precisa ter essas reflexões cada vez mais intensas. Tem comentários, viu, Cristina? Eu acho bem legal, porque estão participando legal. O Pablo Daniel está dizendo, é difícil controlar esses conteúdos ofensivos em redes sociais, sendo que muitas delas não têm nem escritório no Brasil. Uma colocação que ele está fazendo a respeito das Big Techs. E a Maiara está falando uma coisa muito legal aqui. Ainda sobre as fake news, a própria utilização de inteligências artificiais no dia de hoje está sendo muito utilizadas para a disseminação de notícias falsas. Ao mesmo tempo que representa um avanço no campo tecnológico, representa retrocesso para questões sociais, que em tempos de pandemia ou até mesmo em eleição, por exemplo, teria sido um dos mecanismos mais utilizados para a propagação de grandes inverdades. Um tema super interessante, né, Cristina? Super interessante, atualíssimo, e também outro tema-chave que está dentro desse bolo aqui que a gente está conversando, né, de fake news, de estratégias de ódio, as estratégias da extrema-direita, né, que não é só aqui no Brasil, está em vários outros países também, né. E hoje também, nesse seminário que eu mencionei, que a gente estava discutindo isso, a inteligência artificial foi um dos temas, claro, e acho assim, eu não sou uma especialista nisso, mas o que eu vou falar novamente são percepções. Tem uma questão ética que para mim é central nessa discussão de inteligência artificial. Você vai usar a inteligência artificial para tudo na vida, né, para criação intelectual, como é que fica? Eu estou falando isso porque eu vivo, né, o meu trabalho é escrever. Sim. Como é que fica a criação intelectual, a questão do direito autoral, né, a remuneração do direito autoral? Estou até falando de uma coisa muito específica, mas é o que eu conheço, por isso é o que eu posso falar. Como é que quem é que cria? A inteligência artificial vai escrever um livro? Como? A partir de que critérios? Quais são as... Eu estou rindo aqui porque, do nosso ponto de vista de professor, você imagina a produção do aluno, a produção de TCCs, a produção de artigo. Imagina a confusão que é, né? Exato, mas é isso. Eu acho assim, é uma super inovação tecnológica, enfim, se bem que eu acho assim, eu viveria muito bem sem inteligência artificial, vivi até aqui, entende? Eu acho até que, me desculpem os que são mais apaixonados por tecnologia, mas eu acho que a gente tem até tecnologia demais. Bom, eu sou do tempo, né, gente? Falei para vocês, eu nasci em 1963. Quando eu era repórter, quando eu comecei como repórter, eu passava a matéria, eu ia no orelhão da esquina, ligava, botava uma ficha, ligava para o meu editor, quando era uma matéria assim, já muito tarde, perto do fechamento do jornal,
e eu ditava a matéria para ele, ele redigia numa máquina de escrever do outro lado, e a matéria estava no jornal no outro dia, entende? E agora todo mundo com celular entra ao vivo toda hora, de qualquer lugar. O que eu quero dizer é que assim, a gente consegue viver sem muitas das tecnologias que tem hoje aí, e eu acho que todas elas, toda a tecnologia, mas agora, sobretudo, essa inteligência artificial, impõe, antes de mais nada, uma discussão, uma reflexão de caráter ético. Né? Quais são as atividades que a inteligência artificial vai poder fazer? Vale tudo? É qualquer coisa? Bom, para a minha área, né, na área da criação intelectual, né, e da educação, eu acho que é uma questão séria para a gente conversar antes de sair usando aí a torta e direito. Agora, claro que tem atividades, né, mais, digamos assim, mecânicas, né, que não exigem criação intelectual e tal, que podem ser feitas pelas ferramentas e mecanismos de inteligência artificial. Mas acho assim, é uma pena também, eu acho, para encerrar, né, esse assunto, que essa questão venha justamente nesse momento quase que de convulsão no mundo, né, em que a gente está aqui tentando sobreviver no meio dessa enxurrada de fake news, de pós-verdade, de narrativa, né? Coitada da palavra narrativa, né, gente? Exatamente. Hoje em dia, a narrativa é usada como sinônimo de versão, o que é errado. Narrativa é uma técnica para você contar uma história, né? Uma técnica estilística, muitas vezes, é outra coisa. Versão, ponto de vista, mentira, são outras coisas completamente diferentes. Mas, enfim, a gente está mergulhado nessa discussão e vai ter que sobreviver nela e dela, né? Vai ter que conseguir sobreviver no meio dessa tempestade midiática, né, que a gente está vivendo, né? A era da desinformação. Nós já vivemos a era da informação. Eu acho que a gente está agora na era da desinformação. Muito bem. Olha, antes de nós entrarmos no último bloco do nosso programa, eu queria dizer para a Cristina e para quem está nos acompanhando, eu já disse no início, vou dizer de novo, o programa Globalizando, por ser um projeto de extensão, ele nasce como um programa de rádio. Todo sábado, 9 da manhã, nós estamos na Rádio Nama, 105.5, ou então, se você estiver acompanhando pela internet também, radio.nama.br, de 9 às 10, todo sábado, a gente também faz um programa especial, discutindo temas presencialmente. A diferença de lá para cá é que lá nós temos música de 8 países diferentes. A nossa equipe de playlist, que é liderada pela Anamel, faz uma pesquisa todo fim de semana com música de 8 países diferentes. Também a nossa live tem playlist, só que a gente não pode jogar aqui porque vão barrar a gente. Então a gente faz uma playlist separada. Quem é que vai falar para a gente, hein, Mel? Chama aí. Fala com ela, Mel. Quem vai conversar com a gente para falar da playlist de hoje é a Alice, que é integrante da equipe. Ela vai contar um pouquinho de como a gente pesquisou as músicas, como a gente fez para pesquisar os países também que a gente escolheu. Conta aí para a gente, Alice. Oi, gente, boa noite. Primeiramente, é um prazer estar aqui de novo apresentando a live, ainda mais com esse tema tão importante, com as falas tão importantes da nossa convidada. E falando um pouquinho da nossa playlist, a playlist de hoje vai passar pelos principais países da Amazônia. Então, a gente fez essa pesquisa e selecionou o Peru, a Venezuela, o Suriname, o Equador, a Bolívia, a Guiana, a Colômbia e a gente encerra com o Brasil. E Alice, diz para a Cristina saber como é que é a garimpagem dessas músicas, né? Como é que vocês vão atrás delas? A gente tenta sempre procurar músicas animadas, músicas que às vezes têm a ver com o tema, e também quando é possível, né? Porque nem sempre é possível, mas a garantia de que a música é boa e que vai ser animada é sempre assim. Muito legal. Alice, então, como é que faz para conseguir acessar? Quando é que vai estar disponível para todo mundo isso aí? A playlist da live fica disponível amanhã nas principais redes de streaming, Spotify, o Deezer, YouTube, e para acessar, os nossos ouvintes e a nossa convidada só precisam acessar o nosso Linktree, que ficam disponíveis nas nossas redes sociais. E tem novidade. A gente está com uma nova novidade, que é fazer a viagem musical através do Reels no Instagram. Então, sexta-feira, a gente faz um videozinho, fala um pouco sobre a pesquisa feita para os países, sobre por que esses países são relacionados com o tema, e coloca um pouco de música também. Muito legal, Alice, muito bom. A gente fica torcendo para que todo mundo possa valorizar. Mande também para a Cristina, viu? Marque a Cristina lá, porque vai ser muito bom. Obrigado, Alice.
Obrigado, um abraço. Vamos lá, então, para o último bloco. Vamos continuar conversando com a Cristina. Ana Mel, você. Professor, para a gente iniciar esse último bloco, a gente tem uma pergunta que veio lá do Instagram, foi feita pela Jamile Almada. Cristina, a Jamile, ela está perguntando por que o corte temporal do seu livro é de 2020 a 2023 e não de 2017 a 2023? Porque esse livro é uma seleção, uma explicação bem simples. Esse livro é uma seleção de artigos que eu escrevi para o jornal Folha de São Paulo, onde eu comecei a trabalhar em 2020. Eu fiquei 20, 21, 22 e saí agora no começo de 2023. E a intenção era, inclusive, terminar a seleção a última coluna que iria entrar, que ia fechar o livro, era a da eleição do Lula, porque eu queria falar do período Bolsonaro, né, especificamente do período Bolsonaro. Se eu tivesse escrito desde 2019, seriam uns 4 anos. Como eu só fui para a Folha, né, em 2020, eu comecei dia 1º de janeiro de 2020 a escrever na Folha, então cobre esses 3 anos, que são os piores anos, porque coincidem com a pandemia, né? E eu queria escrever, eu queria encerrar com a eleição do Lula. Seria a coluna que eu escrevi no dia seguinte ao segundo turno, e encerrar o livro. Ocorre o seguinte, quando eu estava fazendo... Aí o Lula foi eleito, enfim, aí eu comecei a conversar com a editora, a Máquina de Livros, que publica o livro. Vamos publicar as suas colunas e tal? Vamos. Então, faz uma seleção, porque eu fiz uma seleção... porque não dá para publicar todas, era muita coisa, e eu queria que o livro tivesse uma unidade. Então, eu escolhi, principalmente, as colunas que eu escrevi sobre a pandemia, sobre os ataques do Bolsonaro à democracia, os ataques ao meio ambiente e violências, né, violações e ataques aos direitos humanos. Bom, eu fui fazer essa seleção, tinha que fazer umas notas de rodapé para atualizar alguns temas, tinha que escrever a apresentação. Eu estava no final do ano aí em Belém, fui passar Natal em Belém, atrasei esse processo todo. Quando eu voltei do final de ano, aí eu estava finalizando quando aconteceu o 8 de janeiro, né, lá, os atentados terroristas. E aí a gente imediatamente entendeu que precisaria... Isso teria que entrar no livro. É um acontecimento tão grave, é um divisor de águas tão grave na história contemporânea brasileira, que isso não poderia ficar de fora. E aí a gente entendeu que o livro precisava avançar pelo menos até o começo do governo Lula, e a maneira como Lula imediatamente reagiu de uma forma institucional, correta, a esse ataque. Então, o livro que terminaria na eleição do Lula, eu selecionei mais algumas colunas, né, para falar desse período da transição com o ataque de 8 de janeiro, como o Lula reagiu a isso. E o livro termina, eu não queria que o livro terminasse com uma chave ruim, negativa, astral, entende? Não, porque afinal, o 8 de janeiro é muito grave, mas ele não pode se sobrepor a um fato que é mais importante, que é a eleição do Lula. Sem dúvida, sem dúvida. A eleição do Lula representa uma reafirmação do povo brasileiro em favor da democracia, né? O povo brasileiro vai na urna e reafirma esse compromisso com a democracia. Esse é o fato mais importante, né? E aí eu termino, a última coluna que eu botei no livro foi de meados de janeiro, depois eu ainda escrevi, eu fiquei na Folha até março, mas essa coluna que encerra o livro é a coluna em que eu falo das posses da Sônia Guajajara, da Aniele Franco, do Silvio Almeida, e eu misturo isso com o show do Chico Buarque, que está um samba, que eu tinha ido assistir. Interessante. Então, essa soma de potencialidades do Brasil, né, expressas por esses três e por esse artista, portanto, por esses 4 grandes personagens da história contemporânea brasileira, Chico, Aniele, Sônia e Silvio Almeida,
né? Eles nos apontam o futuro, eles nos apontam o Brasil que a gente quer, né? Esse Brasil democrático, inclusivo, bonito, que tem toda essa beleza da obra do Chico Buarque. Então, aí, essa é a última coluna do livro. Então, é por isso que o livro cobre esse período. Eu achei fantástica a tua reflexão agora, porque se terminasse com os episódios de 8 de janeiro, aconteceria que a gente estava coroando a ideia do ódio na sua essência mais trágica. Trazer Chico Buarque de Holanda, Aniele e Silvio Almeida e tal, significa que a gente diz, não, peraí, isso aqui pode ter sido duro, mas o futuro precisa ser repensado a partir do aprendizado do passado. É muito lindo isso que você está falando, viu, Cristina? É exatamente esse o sentido dessa última coluna. Que bom que você gostou, porque eu acho que você aprendeu exatamente o sentido da coisa. É isso mesmo, porque a gente, o ódio está por aí, é perigoso, a gente tem que estar, né, ligado o tempo todo, mas o mais importante a gente fez, e a verdade é essa, nós vencemos, né? Nós elegemos o Lula, que não é um governo perfeito, nós vamos ter muitos problemas, serão 4 anos difíceis, né? Mas o sentido da vitória do Lula, a gente não pode esquecer nunca. O povo brasileiro fez a opção pela democracia, contra a barbárie. Isso está claro, essa é a nossa grande vitória, né? Perfeito. Vamos voltar rapidinho para a última parte, que é essa questão de trazer para a Amazônia essa conversa que nós estamos tendo com a Cristina Serra. Sérgio, tem portal de notícias dando notícias para a gente, né? Com certeza. A gente tem uma notícia direta dos Estados Unidos, do portal de notícias CNN, que diz o seguinte: o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, promete investimento de 500 milhões de dólares ao Fundo Amazônia, que utiliza o investimento estrangeiro para combater o desmatamento e promover a preservação do meio ambiente. Todo mundo sabe que quando a gente fala de Amazônia, a gente entende que ela é de extrema importância para o mundo inteiro. E por isso a gente vê esses interesses de outros estados na Amazônia. Mas a gente precisa continuar ressaltando que é essencial proteger a Amazônia, porque a floresta ela garante as chuvas para grande parte da América do Sul e ela tem um papel central no combate ao aquecimento global. A Amazônia ela também abriga 25% das espécies de seres vivos da Terra. E ela também tem a maior bacia hidrográfica do mundo, contendo 1/5 da água doce do planeta. Além disso, ela também estoca entre 80 a 120 bilhões de toneladas de carbono. Eu vou deixar essa última parte da conversa com a Cristina, vai puxar bem para a Amazônia, bem para a nossa região. Tem 2 comentários, Heloísa, coloca aí só para a gente vencer os comentários, que foram tantos hoje durante a nossa live, fiquei super feliz. Coloca aí, Heloísa. O Felipe Leão está dizendo, sempre sintonizo quando tem live pela rádio. Ótimo, todo sábado, 9 da manhã. E o Pablo Daniel, sempre as melhores, e também da Josi, né? Foi muito emocionante ver a premiação do Chico Buarque. E aí eu queria... Foi uma coisa maravilhosa. Primeiro que, como poeta que ele disse coisas numa profundidade, com uma doçura, né? Uma doçura, mas foram tapas com luva de pelica de maneira muito direta, né, Cristina? Eu queria que você comentasse um pouco isso, essa figura do Chico Buarque como aquele que é o doce que traz para a gente também a luta e a resistência. Ele é impressionante. Deixa eu mostrar, eu tenho ele aqui comigo, ó, tenho uma... Que lindo! Lindo! Eu tenho os 2, Chico Buarque e Tom Jobim, são meus 2, meus mestres, assim, eu olho para eles todo dia, eles estão aqui na minha mesinha de trabalho, um amigo meu me deu, porque sabe que eu sou apaixonada por eles, e eles estão sempre comigo. O discurso do Chico é uma perfeição, porque é uma síntese, né, do que ele é, da obra dele, da relação dele com o Brasil, né? Do que é esse Brasil que a gente ama, que a gente quer, pelo qual a gente tanto anseia, e sobre o qual ele fala tão bem e tão lindamente na sua obra. Então, foi muito emocionante a posse. A premiação. O Prêmio Camões foi muito emocionante, né? Como foi muito emocionante o show dele também, né? Porque meio que esse último show dele, o repertório e tal, é meio que assim, você faz uma viagem pela história do Brasil, né? Exato, bom, exato. O Chico é um artista, ele é um cantor, compositor, escritor, mas ele é um pensador do Brasil.
é um dos grandes pensadores do Brasil, né? Ele está, para mim, ele é isso, ele está entre os grandes intérpretes do Brasil, e eu coloco na categoria de Darcy Ribeiro, né, de outros intelectuais, né? Apenas ele exprime esse pensamento dele sobre o Brasil, principalmente pelas canções, e não por livros muito grandes, né, escritos pelo Sérgio Buarque, o próprio pai dele, o Darcy, etc. Né? Mas, Chico, é isso. Mas você tinha me perguntado uma outra coisa sobre a Amazônia antes? Não. Eu vou falar agora. Eu vou falar agora. Na verdade, assim, o Sérgio é de Belém, está em São Paulo. A Ana Mel é do interior de Tailândia, aqui próximo de Belém. Eu sou de Vigia, do interior. Você é de Belém. A gente está falando de centralidade da Amazônia, tem COP30 talvez vindo para Belém, a gente tem uma discussão muito grande, mas eu queria falar da pessoa da Cristina Serra, que é paraense, que já viajou por aí, é reconhecida internacionalmente, e eu queria que você dissesse para a gente, nós que somos amazônidas, que precisamos de alguma forma tomar o protagonismo da região, como é que você vê a necessidade dessa dinâmica internacional sobre a Amazônia, sem que a gente seja levado na onda e fica na rabeira mesmo do processo? Esse é um desafio para nós, amazônidas, muito grande, né? Porque todo mundo estava vendo, a Ana estava lendo, não sei se foi a Ana ou o Sérgio, qual de vocês leu a informação do dinheiro que o Biden vai mandar, né? Lembrando que o Lula tinha ido lá e só os Estados Unidos iam entrar com 50 milhões de dólares no Fundo Amazônia. Aí o Lula vai para a China. Quando volta da China, não, agora são 500 milhões. Enfim, tem que passar ainda pelo Congresso americano, né? Não é uma decisão só do Biden, vou mandar 500 milhões. E a gente nem sabe se vai conseguir passar, porque ele tem uma oposição grande também lá dos republicanos. Mas, seja como for, está todo mundo de olho na Amazônia, né? Porque a Amazônia ela é absolutamente chave para a regulação climática, né? Esse é o grande desafio que o planeta tem, que a humanidade tem nesse momento. Eu me lembro que, quando eu fiz a opção, inclusive, de sair do jornalismo diário e me dedicar mais à questão ambiental, foi por causa disso, da questão climática, que eu acho que é uma coisa ainda que muita gente ainda não se deu conta, ou pelo menos quando eu fiz a opção, alguns poucos anos atrás, as pessoas não tinham se dado conta, agora já se fala mais nisso, e acho que o fato da COP, que a gente espera que seja no Brasil e que seja em Belém, acho que esse fato vai fazer com que muito mais gente se dê conta disso, e infelizmente também estão se dando, né, por causa das catástrofes que estão acontecendo toda hora. Aí a ficha vai caindo à força, né? Mas, enfim, quando eu fiz essa opção, não era um assunto muito falado. E aí vem a pandemia. Aí eu falo, bom, agora todo mundo só vai ter olhos para a pandemia. De fato, era uma urgência, né? Enfim, o mundo se mobilizou, vieram as vacinas e tal. Eu falei, gente, agora que... Quando eu falo assim, eu participo de muito debate, eu fico chamando a atenção das pessoas para isso, né? Com a pandemia sob controle, a gente não tem outra opção, a gente tem que encarar o desafio do aquecimento global, dos extremos climáticos, e a Amazônia é peça absolutamente chave nisso. Por quê? Porque é a maior floresta tropical do mundo, né? É o maior rio do mundo. A relação da floresta com o rio, né, cria dinâmicas meteorológicas, dinâmicas de clima, né, que são únicas e que se refletem no mundo inteiro. Eu não sou capaz de reproduzir o que eu já conversei com cientistas, mas que falam isso, todos os cientistas dizem isso, né? O que acontece, essas dinâmicas do clima na Amazônia, têm impactos não só no Brasil, mas no planeta. Enfim, tem que manter a floresta em pé. Como é que faz isso? Porque também tem muita gente que precisa trabalhar, e aí vai desmatar, dá para desmatar, vai desmatar quanto, até onde é possível desmatar. São muitas perguntas que estão sendo feitas e que os cientistas estão procurando responder nesse momento. Agora, quem é que mais entende de Amazônia? Desculpa, é quem mora na Amazônia, né? E muita gente para contribuir de fora, muita gente, né? Pessoas da maior qualidade, mas precisa conhecer a Amazônia, as dinâmicas econômicas e sociais, ambientais, né? Antropológicas, enfim. E isso você só consegue, né,
quem tem esse conhecimento é a população da Amazônia. Então, eu acho que assim, a COP está vindo aí, né, espero realmente que ela aconteça em Belém, é uma oportunidade que não irá se repetir, e que quem é da Amazônia precisa construir, né, precisa ter voz, mas a voz não vem assim de graça, né? Você tem que construir, você precisa construir, né, alianças, né, ter conexões, construir uma plataforma, né, para alçar essa voz, né? Eu acho que é isso que as pessoas precisam fazer na Amazônia, e nós, particularmente, né, eu e Mário, já estamos tentando fazer essa conexão. A gente participa de um grupo chamado Protagonismo Amazônida, né, que está se articulando justamente para ter essas discussões e para ter alguma voz, para ter uma voz nesse processo da COP. Né? Eu acho que nós temos, assim, intelectuais na Amazônia, gente que produz conhecimento, que produz ciência, né, que tem tudo, está tudo na mão, os dados estão na mão, né, já tem muito conhecimento produzido, muita informação, o que funciona, o que não funciona, o que dá certo, o que não dá certo, né, nessas dinâmicas sociais e econômicas, e isso tem que ser levado para que a gente não fique, como historicamente acontece na Amazônia, né, que vem projetos econômicos ou propostas e soluções maravilhosas, né, de fora, chega ali e depois nada daquilo, aquilo não tem consequência, não tem desdobramento, né, não tem desdobramento, que eu digo assim, né, não melhora a vida das pessoas, porque é isso que a gente está falando, a gente precisa melhorar a vida das pessoas. Sim. E, do meu ponto de vista, a gente precisa melhorar a vida das pessoas com a floresta em pé. Como é que a gente faz isso? É isso que a gente precisa discutir, ter voz nesse processo. Muito bem, é muito bom ouvir a Cristina falando isso. Eu costumo dizer que, parafraseando outras afirmações muito parecidas, né, sobre a Amazônia, não só com amazônidas, mas nunca sem amazônidas. Porque é um pouco isso que a gente precisa pensar. E quando a gente fala desse protagonismo, as cartas que nós estamos produzindo e os conhecimentos, fazer interações de vários atores, sem esquecer não só pesquisadores acadêmicos, mas também gente de movimento social, eu acho que isso, né, Sérgio e Anamel, vocês que estão na academia, pensando o lugar de vocês, não só no mercado de trabalho, mas na Amazônia como receptora desse talento, precisa que haja uma preparação de amor profundo pela Amazônia, né, Mel, Sérgio, com vocês. Com certeza, professor. E dentro de sala de aula, a gente vai discutindo isso, né? Junto com os professores, junto com os colegas, a gente vai criando as nossas ideias, colocando as nossas ideias na mesa e defendendo o que a gente acha que é o certo, né? Porque, como está sendo dito aqui, a gente que é daqui, a gente tem propriedade para falar e a gente vai falar até o fim. Inclusive, eu queria até falar um pouquinho também além do Globalizando, no curso de RI da UNAM, a gente tem outros projetos de extensão, e o site internacional da Amazônia é um desses, né? Que é um site onde a gente publica artigos de acadêmicos de RI da UNAM, e lá a gente sempre está publicando artigos sobre a Amazônia com o pessoal daqui da Amazônia mesmo. Você está sem áudio, professor. Então, Sérgio, é isso que a Anamel falou, e você que está em São Paulo, falando da Amazônia para São Paulo, vendo a diferença entre as coisas, né? Com certeza. Eu costumo dizer que a camisa pesa um pouco. A camisa pesa porque a gente sabe o conteúdo que a gente tem, a gente sabe o que a gente passa, como a Cristina disse, como você disse para a gente também em todas as nossas aulas. Nós que somos amazônidas, nós precisamos mostrar a nossa voz, precisamos mostrar o que nós sabemos sobre a gente, sobre o nosso povo, sobre as nossas culturas, sobre a nossa cultura, e falar de relações internacionais. Sendo um acadêmico da Amazônia, da UNAMA, por exemplo, aqui em São Paulo, tem um peso muito maior, porque parece que qualquer comentário que eu vou fazer com conhecidos que são daqui de São Paulo, qualquer coisa que a gente vai fazer aqui, parece que a gente está tentando dar uma aula, mas não, a gente está falando o básico do básico. Então, tem muitas coisas que ainda precisam melhorar, muitos paradigmas a serem quebrados, e assim,
ter acadêmicos de relações internacionais, como os acadêmicos da UNAMA, saindo para o mundo agora e espalhando, a gente tem vários exemplos de internacionalistas que estão voando cada vez mais alto, é tipo de uma importância assim tremenda. Muito legal, Sérgio, obrigado. Acabou o tempo, Cristina. A gente fica assim, super feliz de poder ter tido você aqui no nosso programa. Quando eu avisei para o grupo, nossa, a Cristina vai falar com a gente, que bom. E a equipe estava toda muito empolgada, foi maravilhoso ter você aqui no nosso programa e dizer da necessidade que a gente tem de fazer essas conversas cada vez mais intensas para que a gente possa criar espaços mesmo de produção de conhecimento. Te agradeço demais, sou seu fã já há muito tempo, ele acompanhava em todas as suas produções, não sabia no início que você era paraense, fiquei sabendo bem depois. Então, assim, sou seu fã, mas ao mesmo tempo agradeço demais do meu lugar aqui de coordenador do curso. Te digo que você contribuiu maravilhosamente bem para nós e para todos aqueles que nos acompanham aqui. Obrigado, viu, Cristina? Eu que agradeço, Mário. Foi um prazer muito grande. Sérgio, Ana, Heloísa, todo mundo que participou, que está aí nos bastidores também. E todos que nos acompanharam aqui, mandaram os comentários, foi um prazer muito grande. É sempre bom, né, a gente falar com a gente da nossa terra, muito gostoso, enfim. E esse COP realmente foi em Belém, como eu acredito, eu já disse, eu vou me mudar para Belém meses antes, porque eu quero viver intensamente esse processo. Maravilha. Quero agradecer ao Sérgio. Sérgio, muito obrigado. Você sempre muito, muito atencioso, muito ativo. O Sérgio, ele coordena a nossa equipe de documentação e arquivo do Globalizando ao longo desses 10 anos. Sérgio, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Nossa, eu falei no início da live, estava bem ansioso para participar dessa discussão e, assim, Cristina, muito, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Não tenha dúvida nunca de que o seu trabalho foi, e vai ser por muito tempo de uma importância extrema. Não vai ter uma pessoa que vai discordar disso. Essa live foi uma verdadeira aula, então muito obrigado a você. E a todos vocês que participaram, seja comentando, curtindo da nossa live, muito obrigado também. E se vocês perderam algum pedaço dessa live e quiserem assistir, até mesmo assistir os nossos outros programas, acesse o nosso Instagram, que é @pglobalizando. Muito legal, Sérgio. Ana Mel, muito obrigado pela sua participação e também pelo trabalho que você faz no Globalizando, né? Eu que agradeço, professor, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui na live, especialmente nessa, falando desse tema tão importante e com a Cristina como nossa convidada. Muito obrigada, Cristina, pela tua participação. As tuas falas, assim, incríveis. E algo que me marcou aqui na live foi o que você falou no início e que está no seu livro também, né? Sobre as memórias, que a gente tem que trazer isso à verdade para que a justiça seja feita. Então, se você também que é nosso ouvinte, que está assistindo a nossa live, quer continuar recebendo conteúdos como esse, nos acompanhando, também nos siga no nosso Twitter, que é @pglobalizando, e aqui no Facebook, Programa Globalizando. Legal, Ana Mel. Heloísa, coloque as últimas mensagens que estão chegando, só agradecendo a live. Eu queria dar a voz para as pessoas também. O Pablo Daniel está dizendo que live maravilhosa. Também tem mais o Felipe Leão dizendo mais uma live top, que o Globo continue assim, obrigado. E tem também a Maiara, foi uma live sensacional. Agradeço a você que acompanhou. Quero dizer que quem conduziu o nosso programa, quem dirigiu essa transmissão foi Heloísa Valente. A cronometragem esteve ao encargo de Juliane Vidal, suporte do Micael Martins. E quero dizer que no próximo sábado, às 9 da manhã, na Rádio Nama, nós estaremos conversando sobre os BRICS e as perspectivas para a economia internacional contemporânea. E quem vai estar com a gente é o queridíssimo amigo Cláudio Pucci, vai estar conversando com a gente na Rádio Nama, que faz parte também da nossa plataforma de discussão acadêmica, o Protagonismo na Amazônia. Gente, muito obrigado, foi um prazer ter todos aqui. Obrigado, viu? Tchau. Tchau, gente. Obrigada.